Então, galera, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a independência de movimentos simultâneos. O que é que a gente está querendo falar? Suponha que então a gente esteja observando um balão fazer esse percurso aqui, que nós estamos vendo aqui do ponto A até o ponto B. Se a gente estiver observando aqui, né, de um ponto diferente, a gente vai ver um movimento desse tipo aqui. Uma movimentação nesse ângulo, que vai ser o movimento do balão. A questão toda é que na física, muitas vezes, quando a gente tem movimentos assim, é comum os físicos dividirem esse movimento em outros movimentos mais fáceis de compreender. No caso, o que é que eu estou querendo dizer? Assim como no vetor, a gente sabe que o vetor diagonal é resultante, a gente poderia aqui dividir esse movimento do balão em dois movimentos. Um movimento horizontal, que é o movimento que ele saiu daqui, né, desse ponto aqui, vamos colocar x1 até o ponto x2, que é essa distância que ele andou na horizontal, e um movimento vertical, que vamos colocar aqui, que foi essa distância que ele andou aqui, vamos colocar y1 até a distância do y2. Assim, a gente poderia estudar os dois movimentos independentemente, que seria mais simples, né? Porque são parte de um maior, e de qualquer forma a resultante deles daria certo, então não influenciaria no resultado final. Vamos ver aqui mais algum. Bem, veja só que situação interessante. A gente tem aqui uma situação em que um senhor, esse carinha aqui de azul, ele tem um barco, ele está pensando, ó, em ir para a direita. Ele tem que pegar o barco para no rio para a direita. E ele sabe que o barco, né, ele tem uma velocidade máxima. Ele tem uma velocidade máxima, vem a velocidade máxima do barco. Então, ele, antes de começar a se preparar, ele vê que tem uma florzinha boiando no rio, e essa florzinha está vindo nessa direção, como eu mostrei aqui, para a direção contrária que ele quer ir. Com uma velocidadezinha pequena, né? Vamos colocar aqui a velocidade da correnteza do rio, velocidade aqui do rio, vamos colocar bem menorzinha assim, de forma que a velocidade do barco seja maior que a velocidade do rio. O que acontece? Ele sabe que por mais que ele coloque a velocidade máxima aqui no barco, ele não vai atingir a velocidade máxima em relação à margem, porque o barco vai estar competindo contra o rio, porque eles estão em direções contrárias. Isso aqui demonstra uma coisa interessante, que esses movimentos são exatamente aquilo que a gente está estudando. Eles são simultâneos, porque estão acontecendo ao mesmo tempo, estão influenciando o mesmo corpo, que no caso é o barco, e também eles são independentes. São independentes por quê? Porque se você pegar esse barco e colocar num lago, vamos pensar aqui, é uma bacia enorme, né? E colocar esse barco lá sem correnteza, ele vai desenvolver a velocidade dele normal. Então, a velocidade dele não foi alterada. E também, se você tirar o barco do rio, a flor do rio, o rio continua com sua velocidadezinha ali de boa. Então, eles são independentes, simultâneos e independentes. Com isso, a gente pode anunciar uma máxima a respeito disso, né? Vamos ver qual é. Quando um movimento é composto por dois ou mais movimentos que ocorrem ao mesmo tempo, podemos analisar cada um deles independentemente dos demais, mantendo em cada caso suas características físicas. Então é basicamente isso. A gente vai aprender agora, assim como a gente decompôs vetor nas outras aulas, a gente vai decompor os movimentos para ficar mais simples e fácil da gente entender como eles acontecem. Vamos só ver aqui um último exemplo? Bem, então, nesse exemplo aqui, nós vamos ver aqui no lado esquerdo a situação interessante. Nós temos aqui uma pessoa, um observador, né, que é o nosso cara branco aqui, o White Walker, e nós temos aqui a velocidade um barco no rio, né, para a direita. Ele tem a velocidade em relação ao rio, que vamos chamar aqui essa velocidade de barco-rio, vamos chamar de velocidade real, né, que é a velocidade máxima que o barco consegue desenvolver. E tem a velocidade do rio em relação à margem, que é simplesmente a velocidade da correnteza. E agora, suponha que a velocidade do barco em relação ao rio seja de 8 metros por segundo, a velocidade máxima dele, né, a velocidade real. E a velocidade do rio seja de 1 metro por segundo, ok? Uma pessoa que está aqui na margem, ele vai ver esse barco andando não a 8 metros por segundo, mas sim a 9 metros por segundo. Vai somar as velocidades, porque a gente sabe, né, vetores, mesma direção e sentido, em soma. Então, nesse caso, com uma pessoa que está de fora, vai perceber o barco mais rápido, porque ele está composto de dois movimentos, o movimento dele e da margem. Agora, vejam só que situação diferente nós temos aqui. Nesse caso agora, nós temos de novo o observador aqui, e ele está vendo o barco também, que tem uma velocidade máxima de 8 metros por segundo, e o rio agora também tem 1 metro por segundo, mas porém está na direção contrária.
Nesse caso aqui, o observador ele vai ver o barco navegando a 7 metros por segundo. E por que acontece isso? Porque existem dois movimentos. A velocidade máxima do barco, que é 8, mais a velocidade do rio, que está no sentido contrário, nesse caso está reduzindo a velocidade dele, de 1 metro por segundo. Então, por isso, o observador vê 7 metros por segundo. Então, gente, esse aí foi só para dar a introdução do que é os movimentos simultâneos, né, independentes. A gente vai trabalhar mais nisso nas próximas aulas. Obrigadão pela audiência, até a próxima.